Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Que o Senhor possa abençoar o seu dia, abençoar o seu domingo, que você possa ter uma semana maravilhosa embaixo da graça do Senhor. Estamos meditando no livro de Romanos. Esse mês foi programado para que nós possamos meditar nesse livro, um livro muito abençoado, rico, que fala um pouquinho sobre a nossa fé. As lições anteriores já feito um panorama, né? Foi dando um panorama de como se apresenta o livro, como que Paulo, qual a intenção de Paulo, as suas características, cultura e um panorama geral do livro, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês focar um pouquinho mais no capítulo 4 da Epístola aos Romanos. Capítulo 4. Nós vamos comentar alguma coisinha a partir onde fala ali sobre Abraão, né, que é o pai de quem crê, essa primeira parte vai dos versículos 1 a 17, e eu gostaria de comentar alguma coisa com vocês. Bom, como nós vimos, né, Paulo era judeu, e por ser judeu, ele sabia muito bem que Abraão era o tronco, né? Abraão era o tronco do qual brotou o povo judeu. Então a origem do povo judeu foi a promessa feita a Deus a Abraão, né? Então os judeus são descendentes de Abraão. E a partir de Abraão brotou o povo judeu e a sua religião também, a religião judaica, né? Que é fortemente ligada a uma raça. Então essa religião é totalmente ligada a esse povo judeu. Inclusive, muitos dizem que, e eu acredito também, que a religião só não se, ou melhor, o povo judeu só não se dissipou por conta da religião que manteve o povo unido e etc. Depois eles conquistaram o estado deles e eles voltaram depois de muitos anos, voltaram a ter um estado, né? O povo de Israel. E isso constituía, né, por Abraão ser o pai dos judeus, os judeus se derivarem desse tronco que seria Abraão, isso constituía um certo privilégio para o povo judeu, né? Ter Abraão por pai, um privilégio muito grande. E Paulo vai exatamente tocar num tema que mexe com essa tradição, com essa cultura de Israel. Por que, né, ele vai tocar nesse tema? Ou nessa tradição dessa cultura? Porque, basicamente, ele vai tentar mostrar que Abraão está intimamente ligado ao que vem desenvolvendo na carta até nos capítulos anteriores. Ou seja, ele vai mostrar que Abraão ele foi justo, né? Ou ele se tornou justo, ele foi justificado pela fé. Se nós vermos os versículos de 1 a 8, nós vamos ver que Abraão se tornou justo por sua fé, por conta da sua fé. Isso também aconteceu, o interessante é que isso aconteceu antes dele ser circuncidado, que está lá nos versículos de 9 a 12. E também ele se tornou justo sem a lei, sem a necessidade da lei. Isso é muito interessante. Paulo ele começa a falar da vida de Abraão e algo que eu acho bastante interessante, que nós vemos que a Bíblia ela está cheia de exemplos, de biografias, e isso é muito interessante. Eu gosto muito de ler biografias das pessoas, né? Saber a história das pessoas, saber a origem, como que aquela pessoa obteve sucesso, a sua história de vida. E eu acho que isso é legal, até um conselho que eu dou para vocês, que se vocês puderem ler boas biografias, né, biografias de pessoas importantes, de pessoas que possam acrescentar na sua vida, isso vai ser muito edificante. Nós vemos que Paulo usou a biografia de Abraão, e isso foi muito legal. Então, a gente vê que Paulo se utilizando dessa biografia,
ele vai mostrar, vai focar nisso, que Paulo se tornou justo por sua fé, antes de ser circuncidado e sem a lei, sem a necessidade da lei. E Paulo falando sobre, mostrando a vida de Abraão, falando sobre a vida de Abraão, ele apresenta Abraão como modelo de fé. Nós sabemos que Abraão é tido como pai da fé, né? No versículo 3, nós vemos que Abraão, está dizendo assim, que Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Ou Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Ele faz referência lá a Gênesis 15:6. E Deus considerou Abraão, não considerou Abraão justo por causa das suas obras, porque pelo que Abraão tinha feito. Mas Deus considerou Abraão justo porque ele acreditou em Deus sem impor condições, desprovido de condições alguma. E naquela época ou ainda a visão farisaica, né? Os fariseus eram um partido que existia dentro da religião judaica. A visão que eles tinham do mundo e da religião vai aparecer no texto através da comparação que está no versículos de 4 a 5. É uma comparação que é feita do assalariado. Porque quem contratou um trabalhador tem o dever de pagá-lo, isso é óbvio, né? E era assim que os judeus, os fariseus, entendiam a religião. Só que com Abraão não aconteceu dessa forma. Com Abraão não acontece desse jeito. Ele não trabalhou. Ou seja, ele não recebeu a lei como condição para que Deus lhe concedesse a graça. Tá? Então não foi por conta da lei que Deus lhe concedeu a graça, né? Pelo contrário, ele simplesmente acreditou em Deus e isso basta, isso foi o suficiente. Simplesmente acreditou em Deus. Aí, para reforçar esse argumento, né, Paulo também vai citar um outro texto da Escritura que está lá em Salmo 32, versos 1 e 2. Atribuído a Davi esse salmo, né? E onde proclama a felicidade de quem foi perdoado. Ali a gente vê que o salmista, ele proclama a felicidade por ter sido perdoado, porque não por merecimento, né? Mas porque Deus é fiel. Deus, um Deus de amor, um Deus benigno, ele perdoa de graça, sem você precisar pagar nada, sem nós precisarmos pagar nada, né? Então a gente vê que ele faz essa comparação com o Salmo, ele recita o Salmo 32, de 1 a 2. E aí, com essas duas citações, o Paulo ele vai evocar dois expoentes da fé lá em Israel, que é Abraão, que é o pai da raça deles, né? Pai dos judeus, e Davi, considerado o rei justo. Para quem conhece o povo judeu, sabe que Davi é muito importante, né, para os judeus, para Israel. Provavelmente, certamente, Paulo pensa que Davi seja realmente o autor desse salmo, ou que tenha composto após ele ter sido... Davi tenha composto esse salmo após ter sido perdoado pela falta grave que ele cometeu, né? E assim, dessa forma, comprovando a tese da carta sobre Abraão, ou a carta aos Romanos, que Paulo citando Abraão, diz que Abraão, ímpio, ele foi justificado pela fé, e Davi, pecador, foi perdoado não por praticar a lei, mas por pura graça, por pura gratuidade de Deus. E aí nós vemos que isso faz com que traz felicidade plena, né? Sem você precisar pagar nada, sem imposição nenhuma, você é agraciado por Deus, né? E aí, examinando a vida de Abraão, Paulo vai examinar, como eu falei, ele citando Abraão, se preocupava, se valia da história de Abraão, se preocupava com a biografia de Abraão. Ele descobre, que interessante, hein?
ele descobre que a circuncisão aconteceu depois que ele foi considerado justo por causa da fé. Não foi antes. A circuncisão de Abraão aconteceu depois. Portanto, que valor teria a circuncisão nesse caso? Se ele foi circuncidado depois de ter sido considerado justo por causa da fé. Lá no versículo 11, na parte A, no versículo 11 do capítulo 4 de Romanos, diz assim: ele recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. A prova de que que Abraão não era circuncidado ainda, né? Na visão farisaica, a circuncisão era a porta de entrada para a prática da lei. Então você se circuncidava e para você adentrar a lei, para você cumprir a lei, você tinha que circuncisar, né? E na cabeça deles, por conta dessa porta, todo judeu poderia se chegar à justificação. Com Abraão aconteceu o contrário. Ele foi considerado justo antes da circuncisão, antes de se circuncidar. De modo que a circuncisão tem outro sentido. Ela de alguma forma representa a resposta da fé que Abraão depositou em Deus. Não vai representar isso, da resposta que Abraão depositou em Deus. Portanto, queridos, não é a porta de entrada, a circuncisão, mas é a porta de saída. Mais do que sinal de compromisso, é o sinal de reconhecimento e de gratidão para com Deus fiel e verdadeiro. Então é um símbolo, né? A circuncisão é um símbolo. Abraão, ele, após já ter sido considerado justo por Deus, ele circuncida para poder, e demonstra com isso a fé que ele tinha em Deus, um símbolo da fé que ele tinha em Deus, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus fiel e verdadeiro, né? E aí, vendo por esse lado, Abraão se torna pai de todos os não circuncidados que acreditam. Ou seja, todos que acreditam em Deus, que mesmo não sendo circuncidados, tem por pai Abraão também. Ele é pai dos judeus, né, como nós já dissemos, né? Mas isso é suficiente. Lá no capítulo, voltando um pouquinho no livro de Romanos, no capítulo 2, versos 28 e 29a, diz que aquilo que faz o judeu não é o que se vê, nem a marca visível na carne, mas o que está escondido, está lá no íntimo, que é a circuncisão do coração. Então o importante não é na carne, no físico, né? O importante é lá dentro, lá no coração. A partir disso, consequentemente, Abraão se torna pai de todas as nações, né? Ele se torna pai de toda a humanidade que crê em Deus, que crê em Cristo, como sendo filho de Deus. E aí nós vamos ter uma pergunta. Quem são, portanto, os herdeiros de Abraão? Porque foi prometido a ele que os seus descendentes seriam prometidos ao mundo, né? Ou melhor, para os seus descendentes, o mundo seria prometido como forma de herança. E no versículo 16, visto que ele é o pai de todos nós, e dado que isso foi dado ou se tornou justo mediante a fé, o mesmo acontece com seus herdeiros. Né? A partir do momento que ele é o pai da fé, os seus herdeiros, acontece o mesmo com seus herdeiros. E isso não é reduzido a uma raça, né? Somente a etnia, e como os fariseus queriam, né? Que isso se resumisse à raça deles. Isso não é possível. Porque, muito pelo contrário, aliás, né? Muito pelo contrário. Porque os herdeiros das promessas feitas a Abraão,
são todos que de igual forma, né, conforme Abraão fez, coloca a fé acima de tudo. Quando nós colocamos a nossa fé acima de todas as coisas, nós cremos em Deus, confiamos em Deus, confiamos em Jesus Cristo como seu Filho unigênito, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, isso não se resume ao que os fariseus entendiam, que era somente a raça deles. Isso acaba caindo por terra, porque Abraão acaba se tornando pai de todos aqueles, né, que creem em Deus e que têm fé em Deus, né? E aí nós nos tornamos filhos deles. E o que é ter fé, né? Aí agora a gente entra a partir do versículo 18 até o 25. E o que é ter fé? As igrejas domésticas de Roma eram muito diversificadas em relação à origem étnica delas, né? Eram bem variados. A sua condição cultural, social, eram de várias etnias e era bem diversificado. E Paulo tinha essa ciência, Paulo tinha esse conhecimento. E provavelmente ele não foi o fundador, né, das comunidades ali, e provavelmente ele também escreveu essa carta, né, essa carta aos romanos, até antes de conhecer a igreja ali, antes de estar ali. Só que para Paulo, há um elo de ligação entre todos, e esse elo se chama fé em Jesus Cristo. Lá em Filipenses 3 e 6, fala que Paulo foi fariseu irrepreensível. Versículo 5, né, também ali, versículo 5, versículo 6, fala que Paulo, contando um pouco da sua história, ele fala que ele foi fariseu, qual a origem dele, e ele diz que foi fariseu irrepreensível. Mas depois que ele teve a experiência com Jesus, sua vida e sua visão mudaram. Foi mudada a sua visão, né? Foi mudada radicalmente. Como fariseu, ele acreditava que a prática da lei tornava as pessoas justas. Porém, quando ele se torna cristão, quando ele tem um encontro com Cristo e ele passa a ser cristão, de perseguidor ele passa a ser o perseguido, né? Porque ele se torna cristão. Ele entende que a justificação vem por meio da fé. Ou seja, a partir do momento que a pessoa adere a Cristo e as práticas de Cristo, é onde acontece a justificação. Então não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com imposição. É a partir do momento que você adere à pessoa de Cristo, a hora que você se aceita Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. E a partir desse momento você começa a praticar aquilo que Cristo praticou, aquilo que Cristo ensinou, é onde você começa a demonstrar a sua fé, a sua fé começa a ser acrescentada e ela começa a ser desenvolvida. Então não tem nada a ver com a lei. A lei não tem capacidade, não tem condições de fazer de fazer isto, né? Então seria a adesão na prática de Jesus mesmo, ou da prática de Jesus, né? E aí, queridos, a gente refletindo sobre esse tema, a gente vê que Paulo recorda aos romanos, voltando na figura de Abraão, é a figura típica de quem tem fé em Deus. Eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ler a história de Abraão, eu acredito que sim, mas depois, se você tiver a oportunidade, se você puder, volte lá na Gênesis e leia a história de Abraão. Vê como ele realmente foi uma pessoa que desenvolveu a sua fé, né? Demonstrou a sua fé. E a gente vai ver um pouquinho aqui depois, mais ou menos, o que Abraão, né? Por que Abraão é considerado o pai da fé, né? Porque ele foi contra tudo e contra
contra todos, né? Acreditou e conquistou e alcançou a sua vitória. E o que é ter fé? Queridos, fé é simplesmente entregar a própria vida a Deus. Isso é ter fé. Nós nunca vimos Deus, mas podemos sentir. Nós nunca tivemos com Deus. Alguns até tentam provar, né? Alguns tentam... Ah, existe uma prova assim, a prova de... Com a fé não precisa de nada disso. A gente não precisa alguém provar que Jesus existiu, que a Bíblia é real. Nós sabemos que ela é real, de fato, nós acreditamos nisso, que a Bíblia é real. É a boca de Deus falando, né? A palavra de Deus. Mas ninguém precisa provar nada pra gente. Por quê? Porque pela fé nós acreditamos em tudo isso. Amém? Queridos, Abraão fez dessa forma. Ele entregou a sua própria vida a Deus. Ele entregou todo o seu ser a Deus. Seu chamado por parte de Deus vinha acompanhado de uma promessa. Quais são elas? Ou qual é essa promessa? Ter terra, descendência e dar início ao povo de Deus, que era um povo com vocação para não ter fronteiras de raça ou nação. Abraão apostou tudo em base ao chamado e à promessa. E o interessante é que ele fez tudo isso sem buscar garantia nenhuma, ele não tinha garantia de nada. Mais ainda, ele acreditou, conhecendo na pele, a impossibilidade de ter descendência. Para quem conhece a história de Abraão, sabe que Abraão era velho e a sua esposa Sara era estéril. Então Abraão tinha praticamente 100 anos e Sara já tinha 90 e poucos anos, né? E lá nós vemos que nós vemos no versículo, os versículos 18 e 19, que fala assim, ó: esperando contra toda esperança, Abraão acreditou e tornou-se pai de muitas nações, conforme foi dito a ele: assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos, né? E o ventre de Sara já estivesse amortecido. Queridos, que história maravilhosa, né? Deus coroa de êxito, né? E aí torna o Abraão, né? O justo Abraão, por sua adesão incondicional. Como eu disse anteriormente, ele não quis garantia nenhuma, ele não exigiu garantia nenhuma. Ele não sem ter certeza, ele não tinha certeza de nada. E Paulo garante, né? Assim Paulo garante que Abraão não se tornou só pai de Israel. Como eu disse, né? O povo Israel, o povo hebreu, se origina de Abraão, né? A promessa que Deus fez a Abraão. Mas Abraão, ele tornou-se pai de todos os que acreditam em Deus e em Jesus. Deus deu muito mais para ele, né, através da promessa que Deus tinha feito para ele lá no passado. Deus deu muito mais para ele do que simplesmente o seu povo, os seus descendentes. Porque pela fé, nós também nos tornamos herdeiros, né? Deus, através de Abraão, está nos abençoando, nos abençoou e está nos abençoando até hoje. Maravilha, né? Muito bom. Queridos, o mesmo acontece conosco, né? Nessa carta nós entendemos isso, né? Essa carta afirma isso, que o mesmo acontece conosco. Nós somos justificados quando acreditamos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E para que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus mandou o seu Filho unigênito para vir até a Terra, né? Para vir até esse mundo, morrer, ou melhor, nascer, sofrer, morrer
e ressuscitar dentre os mortos, para que nós fôssemos livres do pecado e para nos dar uma nova vida. Aleluia. Portanto, queridos, todos nós que professamos a fé cristã, somos chamados a fazer como Abraão. Que nós possamos nos entregar sem reservas a Deus. Que nós possamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo sem exigir provas nenhuma, sem buscar certezas ou garantias. Se porventura alguém vier falar para você, você viu a prova que... Quem gosta de história, gosta de documentário, etc., pode ver, você viu a prova de que Jesus realmente existiu, que Deus existe. Queridos, você pode até ver alguma coisa, você pode até se interessar por alguma coisa, mas não tem necessidade, porque a fé não precisa de nada disso. A fé é acreditar em Deus sem provas, sem garantias, sem reservas, assim como fez Abraão. Então que nós possamos alimentar a nossa fé, que nós possamos continuar pedindo a Deus que acrescente a nossa fé. Esse é um exercício que é muito importante fazermos, porque a Bíblia fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar, que você tenha um ótimo domingo, embaixo da graça, embaixo da unção do Senhor Jesus. Que você possa continuar desenvolvendo a sua fé, assim como fez Abraão, assim como Paulo nos ensinou através desse capítulo, que nós possamos seguir como fez Abraão, nosso pai, na fé, né? E termos a mesma confiança, a mesma entrega que Abraão teve. Que nós vamos ver que muita coisa irá acontecer, muitas coisas irão mudar. Eu creio que você possa ficar com essa lição e que depois você leia todo o capítulo 4, é um pouco extenso, mas vai valer a pena. E continue nos acompanhando. No próximo domingo será continuado esse mesmo livro, o livro abençoado, que você possa continuar lendo essa carta, né, carta aos Romanos, que eu tenho certeza absoluta que você será muito edificado. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Até mais.